Muito bem, nós voltamos. Eu estava falando no bloco anterior e preciso de concluir que misericórdia, justiça, bondade, etc., nós chamamos em teologia de atributos divinos. A maneira que nós temos de pensar, sentir, entender esses atributos é a maneira humana, né? Então, nós olhamos a misericórdia humana, olhamos a justiça humana, o homem justo, que na Bíblia não significa propriamente justiça, como nós entendemos. O homem justo é o homem que faz a vontade de Deus. Então, esses atributos que nós temos como referência, nós mesmos, seres humanos, não temos como ter como referência Deus. Ninguém penetra no mistério de Deus. Diz a Escritura, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando a gente fala de misericórdia e de justiça, Deus é justo e misericordioso, nós temos que acrescentar. Deus é infinitamente justo, Deus é infinitamente misericordioso. E há uma coisa interessante, a gente quer juntar essas duas coisas, na nossa cabeça nunca vamos conseguir. E é por isso que é importante, quando a gente reflete sobre esses dois atributos divinos, que nós estamos falando desses dois agora, justo e misericordioso, quando nós juntamos, quando nós refletimos sobre eles, nós devemos refletir um e depois outro. O que nós podemos fazer é dar preferência. Se a gente quiser dar uma preferência, nós vamos dar a misericórdia. Deus é misericordioso e justo. Juntar no ser humano é impossível. No momento em que você está sendo justo, é difícil você ser misericordioso. É possível, mas é difícil. Imaginemos, por exemplo, uma mãe que tem que corrigir o seu filho. É necessário e ela faz isso por amor. Mas no momento em que ela vai corrigir, vai colocar de castigo, vai punir de alguma forma, porque senão aquela pessoa não vai, na verdade, ser um bom cidadão, um bom filho. Ela precisa, é de pequenino que se torce o pepino. Então ela precisa, a criança não vai entender na hora que a mãe fala assim, olha, você não vai poder ver não sei o quê, brincar no videogame. A criança não entende naquele momento que a mãe está fazendo isso por amor a ele. Ele entende que ela está sendo má com ele. Assim, em relação a Deus também. Porque a misericórdia de Deus não elimina a sua justiça. E há muita gente que se revolta, até por sua própria culpa, quando imagina que Deus está, de alguma forma, exercendo uma correção que ele não entende qual é e acha que Deus não está sendo misericordioso com ele. Porque nós pensamos desta forma, mas Deus é misericórdia, misericordioso e justo. Nós vamos ver, por exemplo, no Papa, quando ele fala dessa ideia da misericórdia e justiça, Deus é de antemão misericordioso, por isso que a misericórdia vem antes. Quando Deus se fez homem e habitou entre nós através de Jesus de Nazaré, ele exerceu desde a sua primeira infância até a sua morte na cruz de antemão, independente da nossa maldade, do nosso pecado, da nossa aceitação ou da nossa recusa. Ele é misericordioso. Mas eu vou ler para vocês um trecho da bula de convocação, que é muito importante que a gente saiba. Diz assim o Papa: o mesmo convite para que contemple a misericórdia de Deus chegue também, vejam bem, a misericórdia de Deus atinge aqueles que pedem, que invocam a sua misericórdia. Ele exerce esta misericórdia para aqueles que estão numa situação muito difícil
e pedem e imploram. Mas olha o que o Papa diz. Ele não fala só da misericórdia de passar a mão na cabeça, não. Olha o que o Papa Francisco fala. O mesmo convite chegue também às pessoas faltoras ou cúmplices de corrupção. Esta praga putrefata da sociedade é um pecado grave que brada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque com a sua prepotência e avidez destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É o mal que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma contumácia no pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro e como forma de poder. É uma obra das trevas, alimentada pela suspeita e pela intriga. Corruptio optimi pessima, dizia com razão São Gregório Magno, querendo indicar que ninguém pode sentir-se imune desta tentação. Para a erradicar da vida pessoal e social são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não se combate abertamente a corrupção, mais cedo ou mais tarde, torna-nos cúmplices e destrói-nos a vida. Olha que palavras! Alguém fala, mas numa convocação da misericórdia divina, o Papa fala disso. Exatamente, está como Jesus o fez. Jesus tinha uma característica muito interessante. Jesus, por exemplo, ele era muito mais compassivo com aqueles que tinham o pecado da fraqueza. Cediam às tentações pela fraqueza. Não peques mais, mas ele era compassivo. Mas não era compassivo com os corruptos, sejam eles quais forem. Ele chegou às vias de fato quando derrubou as mesas dos cambistas no templo, não por causa dos produtos que eles estavam vendendo, mas da corrupção que estava por detrás daqueles produtos que se vendiam. Portanto, Deus é misericordioso, sim, e Ele aguarda a nossa conversão. Quando nós fechamos completamente o nosso ouvido e o nosso coração aos apelos de um Deus infinitamente misericordioso, Ele é justo. Vamos agora ver um VT, nesse VT muito interessante, porque o Padre Estevão, da comunidade Aliança de Misericórdia, vai nos falar sobre as pessoas que estão na rua, que são como o rosto da misericórdia de Deus. Vamos conferir. Trabalhei com os pobres, mesmo quando estava no seminário. Fiz pastoral de rua, tive muito contato com a Toca de Assis na época. Então existia um desejo de trabalhar com esse povo de rua, não só de rua, de favela, pessoas da periferia. Uma vivência, de uma experiência profunda, de uma convivência, né? Eu penso que é um mover de Deus, porque a humanidade está ferida. Ferida no sentido da falta de perspectiva, de esperança. O ano da misericórdia, ela vem em encontro essa pessoa ferida e sem esperança, porque a misericórdia de Deus, ela é acima de tudo uma esperança viva, né? Porque é a manifestação da graça e do amor de Deus no homem e no homem como ele está, chamando ele para si. Deus chama ele para si, independente do que como ele está e da ferida que ele traz, né? As pessoas precisam de conhecer o Deus da misericórdia, que é o Deus que realmente acolhe e perdoa sempre. Tantos salmos recitando. Pessoa em situação de rua, ou como nós tratamos o irmão de rua, é uma pessoa desfigurada.
E essa pessoa desfigurada transmite Jesus na cruz, desfigurado, abandonado. O que mais fere e traz essas pessoas de rua, a marca, né, a transfiguração de Cristo ali na cruz, sofrido, é a falta de dignidade. É a pessoa se sentir abandonado não por Deus, mas pela sociedade também. Porque em Deus eles sempre procuram. Esses homens, essas mulheres na rua, elas não são um problema para a sociedade, que tem que ser resolvido em nível social, mas é a solução para que o homem encontre Deus. Bom, nós voltamos daqui a pouco para o quarto bloco, vamos comentar e continuar um pouco mais a nossa reflexão sobre a Misericordiae Vultus, a bula de convocação do Papa Francisco para o Ano Santo da Misericórdia.